hoje, atendendo o pedido da casa. Nós temos aqui a presença do companheiro de doutrina, Mário, que faz parte da Casa Espírita, Comunidade Espírita Cristã Esperança, lá na Vila Benito. E hoje ele também veio muito gentilmente nos trazer a mensagem desta manhã. Então vamos se envolver com muito carinho. O trabalho deles lá também é um trabalho maravilhoso, uma casa muito grande, e que, aliás, nós temos bastante casas espíritas na cidade, que se abrissem muito mais, em cada bairro, tanto das igrejas católicas, os templos evangélicos, porque, como dizem os espíritos, se abrissem muitas casas de oração para se fecharem as prisões. Então, nós buscamos mesmo a mensagem do Evangelho e, através desses queridos irmãos que preparam com todo carinho a mensagem que será proferida nesta manhã para nós. Então, vamos passar a palavra. Bom dia a todos. Estamos aqui na Associação Espírita Amigos aos Aflitos. Então, vamos falar um pouquinho sobre bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram. Será que a gente compreende bem essa máxima de Jesus? Será que a gente entende o que ele quis dizer com isso? Será que a gente aceita de coração essa máxima? Bem-aventurados os aflitos, os que choram. Porque essa interrogação, né? Analisemos o nosso coração para ver o que a gente entende sobre isso. Essa máxima foi proclamada por Jesus no universo das bem-aventuranças. Então, ele tendo a turba, muita gente, ele subiu no monte, os seus discípulos sentaram ali ao redor dele e ele começou a proclamar. Vou dar uma bolinha para não esquecer nenhum. Bem-aventurados os pobres em espíritos, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois receberão a misericórdia. Os limpos de coração verão a Deus. Os pacificadores serão chamados de filhos de Deus. Os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Alegrai-vos e regozijai-vos, ou seja, sejam felizes, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Olha só o que Jesus falou. O que Jesus estava proclamando ali é a felicidade diante de Deus, de acordo com a condição espiritual de cada um. Não é uma felicidade diante das questões materiais. Então ele vem falar, bem-aventurados os aflitos. Só que para entender isso, para entender o final dele aqui, alegrai-vos. Fiquem felizes, porque grande é a recompensa do céu. Nós precisamos de entender, de compreender, de estar com a gente algumas premissas, alguma base, algum ponto de vista. Se a gente entender essas premissas, fica um pouco complicado entender o que Jesus quis dizer. Imagina uma pessoa materialista, no sentido de que ela acredita que viemos do pó, ao pó retornaremos, nada mais existe
depois da morte. Imaginemos uma pessoa que acredite nisso. Existem muitas que acreditam que nada mais há depois da morte. Se nada mais há depois da morte, como entender isso? Bem-aventurados os que choram. Dá para compreender essa massa? Acho que fica difícil. Porque uma pessoa que acredita que nada há depois da morte praticaria a caridade? Para que uma pessoa que acredita que não há nada depois da morte, não depois tudo acaba, estenderia a mão para auxiliar alguém? É muito mais fácil ser egoísta fazer tudo para si, pensando assim. Vou aproveitar tudo que dá agora, porque depois não tem mais nada. Então eu vou colher tudo para mim agora. Então, para o materialista, talvez fique complicado entender essa máxima de Jesus. Fica difícil entender todas as bem-aventuranças que eu acabei de ler. Agora, a primeira premissa, então, que nós temos que ter em nós, para a gente compreender, é que a existência da alma. A existência da alma, ou seja, nós somos um espírito encarnado. Melhor dizendo, o espírito encarnado é que agora está com o corpo físico, no caso, mágico. Então eu tenho que primeiro compreender que eu sou um espírito. Se eu não compreender que eu sou um espírito, eu nem compreendo que existem espíritos por aí. Então a primeira premissa é que eu sou um espírito encarnado nesse momento. Fundamental para a gente entender essa máxima. Tá? E depois, basta isso? Entender que eu sou um espírito? Outro ponto de vista que eu tenho que compreender é que ele prossegue após a morte. Sobrevive após a morte. Que é só do corpo físico. O corpo físico fica para trás. Enterra, vai lá para o cemitério e fica lá o corpo físico. Mas o meu espírito prossegue. Então, essa é outra premissa que eu preciso compreender. Mas só isso? Não. Além do espírito prosseguir, há uma chave aí que é muito importante para entender as coisas, que é a reencarnação. Vamos imaginar que a gente não acredite na reencarnação. A gente só acredite no céu e no inferno. Se eu for uma boa pessoa, eu vou para o céu e vou passar lá a eternidade. Se eu for uma má pessoa, eu vou para o inferno e vou passar lá a eternidade. Será que nós teríamos um Deus justo e bom? Se isso fosse real? Será que um Deus bom e justo, que é o seu filho, a eternidade, num local ruim, sofrendo? Não, né? Deus é bom e Deus é justo. Então ele não quer o seu filho num local ruim para a eternidade. Imaginemos um jovem, uma criança, que nasce num lar desestruturado, totalmente desestruturado. E a outra criança que nasce num lar totalmente estruturado, com tudo que ela necessita, moralmente, materialmente. E na outra que não tem nada. Qual a probabilidade
nessa pessoa que nasce num lar que não tem pai, mãe, não tem educação, não tem nada. Se desviar da vida é muito grande, né? E a pessoa que tem toda uma educação, toda uma assistência, um auxílio, criada cheia de amor, qual a probabilidade dela ser bem encaminhada na vida? Não é garantia, mas é uma grande probabilidade, não é? Bom, então se a gente acredita que a vida é única e daqui a gente vai para o céu ou para o inferno, Deus é injusto, porque colocou uma criança numa condição difícil e colocou a outra criança numa condição fácil, mais fácil. Deus seria justo se fosse assim? Não, né? E o que explica essas condições? É a reencarnação. Por quê? A reencarnação é a forma que temos de progredir. Essa nossa vida é uma rota de aprendizado. Eu sou Mário hoje, mas eu já fui outros. Eu já nasci outras vezes nesse planeta, ou talvez em outros, com outro corpo, com outras experiências. A reencarnação é isso, é você nascer de novo com outro corpo, com outras experiências, num outro meio. Isso é a reencarnação que o Espiritismo prega e demonstra que existe. Por meio da reencarnação, nós aprendemos, por exemplo, a amar os nossos inimigos. Sabe como a gente aprende a amar os nossos inimigos? Por meio da reencarnação. Sabe quem é meu filho? Muitas vezes o meu filho é alguém que foi meu inimigo em outras vidas. E por meio do amor de pai e do amor filial, a gente repara essas rusgas. Então a reencarnação, ela é uma rota de aprendizado. Porque a nossa evolução, ela é obrigatória. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E passo a passo, vamos evoluindo até chegar próximo ao Pai. Isso vai acontecer com todos nós. Ao longo de muitas encarnações, até que vai chegar o momento que nós não precisaremos mais encarnar nesse corpo pesado. Mas, invariavelmente, até aquele que não quer vai evoluir. Não tem como. Porque Deus nos criou simples e ignorantes, mas para retornar até Ele. E essa personalidade que aqui encarna, no caso, por exemplo, do Mário, eu encarnei nas condições necessárias, naquelas que eu precisava, nesse momento. Então, eu encarnei no país, no estado, na cidade, no município, na família, na profissão que eu necessitava, na condição que eu necessito. E assim cada um encarnou na condição que necessita no momento. De repente eu nasci numa condição mais humilde em relação a
questões financeiras hoje, mas em outra encarnação eu já tive condições financeiras melhores. Talvez minha condição de saúde não seja tão boa hoje, mas na próxima encarnação, aquele problema físico que eu tinha não existirá. Ou seja, cada um está na condição que necessita. Não existe como eu dizer que o que eu preciso é o mesmo que o meu amigo precisa. Então, cada um tem as suas necessidades. Por isso que é tão difícil se colocar no lugar do outro, né? Porque as dores que o outro está passando, a gente tenta se colocar no lugar dele e entender, mas só o outro sabe. Só quem está passando pela dor sabe o tamanho que ela tem. É difícil a gente querer saber o tamanho da dor do outro, por exemplo. A gente até tem uma ideia. Então, tem mais uma premissa que a gente precisa entender. É que Jesus é o nosso modelo e guia. Ele é o espírito mais evoluído que encarnou aqui nesse planeta. E ele veio deixar o seu exemplo e os seus ensinamentos. Ele veio preparar o caminho. O que significa isso? Que ele veio dizer: façam o que eu estou ensinando a vocês. Esse é o caminho para a evolução. E nesses ensinamentos ele falou: bem-aventurados os que choram. Mas a gente precisa entender isso melhor ainda. Nós só falamos até agora as bases para entender isso. E quais são as bases? Eu entender que eu sou um espírito encarnado. E esse espírito, depois de criado, ele é imortal. A morte não existe para o espírito. Só o corpo físico que fica para trás. E esse espírito, ele reencarna. Cada reencarnação nas condições necessárias para o seu aprendizado. E para que ele chegue ao caminho, ao final, ele precisa seguir um modelo. E esse modelo é Jesus. Esse modelo não é humano. Não é ninguém senão Jesus. Porque se a gente pegar o nosso irmão, nosso amigo, nosso conhecido como modelo, nós vamos nos frustrar. Porque existe alguém aqui perfeito? Né? Não existe ninguém perfeito nesse mundo. Existe alguém aqui que não tem nenhuma mácula? Não existe ninguém aqui que não tenha nenhuma mácula. Então só Jesus é o nosso modelo. Então essas são as bases que precisamos entender. Aí sim podemos começar a falar sobre a aflição. Se Deus é bom, se Deus é todo poder, se Deus é toda justiça, tem que haver uma justiça nas nossas aflições. Tem que haver um motivo para as nossas aflições. Portanto, todas as nossas aflições têm uma causa. E se Deus é justo, essa causa também é justa. E quem cria, na maioria das vezes, as nossas aflições, somos nós mesmos. Quando nos afastamos das leis divinas. Quando nos distanciamos
das leis divinas para buscar somente as coisas da matéria, as ilusões que o mundo material nos apresenta. E aí que ficam muito claras as causas atuais das nossas aflições. Porque nós temos duas espécies de aflições: as que têm causas atuais e as que têm causas em vidas anteriores. Vamos comentar primeiro as causas atuais. A gente consegue se identificar na nossa vida hoje, se a gente fizer uma análise da nossa própria vida, muitas dificuldades que passamos por conta de decisões que adotamos nesta vida. Não conseguimos? Se a gente olhar bem, analisar bem. Essas são as causas atuais. Sofro hoje por coisas que eu fiz hoje, ou por coisas que eu deixei de fazer hoje. Um exemplo. Eu quero comprar um carro zero, mas não tenho dinheiro para comprar um carro zero. Ah, mas eu quero comprar um carro zero. Aí eu vou lá e faço um financiamento longo, com parcelas muito difíceis de serem pagas. Aí eu tenho que trabalhar cedo, à tarde, à noite, para pagar o carro zero. E eu tenho lá minha esposa, meu filho, que eu mal vejo, que eu mal converso, porque eu tenho que trabalhar cedo, à tarde, à noite, para pagar o carro zero. A minha família vai começar a se desestruturar, porque eu vou estar ausente. Eu vou ser um estranho na minha família. Essa família desestruturada vai causar aflições. E quem causou essa aflição? Eu mesmo. Ao tomar essa decisão. Porque nós buscamos muitas vezes a felicidade no caminho materialista. Qual é o caminho materialista? Do ter, do poder, da fama, do dinheiro, da autoridade, da riqueza. Nós procuramos a felicidade nisso. E a felicidade está aí. Às vezes a gente ganha um salário mínimo e fala assim: se eu ganhasse 10 mil reais, eu seria feliz. Aí eu passo a ganhar 10 mil reais. Isso acontece muito. Nossa, se eu ganhasse 50 mil reais, eu seria feliz. Aí eu vou lá e ganho 50 mil reais. Olha, eu ganhei 50 mil reais. Nossa, se eu ganhasse 100 mil reais, eu seria feliz. E assim não acaba nunca. Eu conheço gente que era juiz de direito, foi para o cartório, porque o cartório ganhava mais. Saiu desse cartório, estudo, a outro ganha mais. E a pessoa nunca está satisfeita, porque a felicidade está aí. Felicidade não está nas coisas materiais. Pode acreditar nisso. Então, outra coisa que o Evangelho fala: não inveje a condição do outro. Não inveje a condição do outro. Porque a gente não sabe o que mora lá naquele coração. A gente não sabe. Então, essas são as aflições atuais. Que eu causo em razão das decisões. E o pai coloca a minha mãe lá na escola boa, onde eu posso estudar. E eu não estudo. E eu não estudo. Depois adianta eu reclamar? Quem que tomou essa decisão? Foi eu. Estou lá na frente, se eu não consigo
consigo passar lá naquele concurso que eu queria passar. Quem é que deixou de estudar? Foi eu. E assim sucessivamente. Mas existem outras causas que, se você analisar a vida hoje, você não encontra o motivo. Não tem. Tem causas que você não entende. Vamos lá. Por que eu nasci numa família desestruturada e o outro nasceu numa família estruturada? Como que eu vou entender isso? Se eu nasci assim já. Como que um tem plena saúde, corpo físico perfeito, e outro nasce e vai direto para uma cadeira de rodas? Como entender isso nesta vida? Como um tem uma condição intelectual, de inteligência muito grande, e outro tem dificuldade de aprender o alfabeto? Como? Se já nasce assim. A explicação não está nessa vida. A explicação está em vidas anteriores. E nesta vida, eu nasci na condição que eu necessitava para trabalhar nas minhas qualidades. Por isso que cada um vive no peito, tem uma condição diferente. E adianta, nesse caso, eu me revoltar contra Deus, culpá-lo, ou culpar o meu vizinho, etc., meu pai, minha mãe, culpar meu pai, minha mãe por isso? Lógico que não. Aliás, só o fato do pai e da mãe, do meu pai e da minha mãe, ter me trazido a essa vida, só por isso, por mais nada, já é motivo para eu honrá-lo sempre. Só por ele ter me trazido a essa vida. Porque esse é o maior bem que os nossos pais podem nos dar. É a vida física aqui. Essa é a maior coisa que qualquer pai, qualquer mãe pode dar ao filho. Colocá-lo aqui na terra. Porque aqui ele está tendo a condição que ele necessita para o seu caminhar. Então, só por isso, nós devemos honrar nossos pais e nossas mães. Ou aqueles que cuidam da gente, mesmo que não seja de sangue, mas está cuidando da gente aqui, temos que honrá-los. Tá bom? E há motivos de resignação. O que é isso? Há motivos para passar por essas dificuldades da vida sem reclamar de Deus. Porque se eu der a causa pelas minhas vicissitudes, pelos meus problemas, Deus não me cobra por isso, centavo a centavo. Deus é como um credor que cobra lá do seu devedor só um centésimo da dívida. Mas se o seu devedor for um bom pagador, ou seja, traduzindo para a aflição, se eu levar essa minha aflição sem a revolta, pode ter certeza que a misericórdia divina recairá sobre nós. Pode ter certeza que a misericórdia divina recairá sobre nós. Porque Deus é bom e Deus não quer a gente sofrendo eternamente. Não quer isso para nós. Por isso que temos que ter resignação e passar pelos problemas com a cabeça erguida, com coragem, com fé.
com confiança. Porque somos os devedores que estamos quitando as nossas dívidas. E lá na frente virá a recompensa. Portanto, o modo de encarar a vida pode aumentar ou diminuir a minha aflição. O modo como eu encaro essa vida, a fé que eu tenho, pode aumentar ou diminuir a minha aflição. Você pode ver que pessoas que passam por problemas idênticos sofrem de maneira totalmente diferente. Umas passam sorrindo, outras quebrou a unha, cai no chão e se debate. Então tudo está relacionado com a minha fé, com a forma que eu encaro a vida, o ponto de vista que eu encaro a vida. Se eu encarar a vida como alguém que é vítima de tudo, eu vou sofrer demais. Mas se eu encarar a vida como um filho de Deus, que vai passar por esses problemas, e lá na frente, a recompensa vem, eu vou passar pela vida com outro tipo de sofrimento, bem mais leve. Aí sim eu vou entender aquela máxima: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Senão eu não consigo. Então eu preciso encarar a vida sob o ponto de vista espiritual. Eu sou um espírito que está em ascensão. E essa minha condição é passageira. O que é a vida perante a eternidade? O que é essa vida agora, essa atual, perante a eternidade? É um nada. Então eu não devo me desesperar nesse tempo. Eu estou aqui encarnado como Mário. E aí que está o bem e mal sofrer. Eu posso sofrer bem e eu posso sofrer mal. Quando eu sofro mal? Quando eu me revolto. E quando eu sofro bem? Quando eu encaro os problemas e sigo em frente. E eu tenho que tentar amenizar as minhas vicissitudes? Lógico que sim. Eu tenho que abrandar os meus problemas? Lógico que sim. Eu tenho que buscar auxiliar quem está do meu lado, abrandar os problemas de quem está do meu lado? Lógico que sim. Tenho que fazer tudo o que eu puder para minimizar os meus sofrimentos. Só não posso me revoltar contra a condição que eu estou. Agora, tentar minimizar, com certeza, devo. Se eu tenho uma doença, eu preciso procurar um médico, um tratamento espiritual. Se eu tenho baixa condição financeira, eu preciso procurar um trabalho, uma condição de melhorar. E assim vai. Tá? Então, bem-aventurados aflitos são os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra. Porque depois do labor, do trabalho, virá o repouso. Está escrito lá no Evangelho. Então, nós que sofremos, todos nós temos as nossas aflições, todos nós temos as nossas aflições, que possamos encará-las com firmeza, com fé, com muita esperança. Essa é a lição do bem-aventurados os aflitos.
Esses são os aflitos bem-aventurados. São aqueles que fazem tudo em busca da prática do bem. Porque a única felicidade que tem nessa terra é a paz do coração. Aquela tranquilidade de falar assim: eu fiz o que estava ao meu alcance. Tirando essa paz no coração, de deitar a cabeça no travesseiro e dormir, porque você fez o que você tinha que ter feito, as outras felicidades são ilusórias ainda. Porque a felicidade no Evangelho não é desse mundo, a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não é desse mundo. Então a felicidade que nós conseguimos ter hoje é a paz no coração. De estar fazendo o nosso melhor, aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que nós damos conta de fazer. Aí está a real felicidade. E aí está o aflito bem-aventurado. Então essa é a mensagem da nossa manhã. E que todos nós possamos encarar as nossas aflições com muita fé.